propósito do Senhor. Você conhece o propósito do Deus Todo-Poderoso para a sua vida? Busque aprender. Deixe Deus assumir a liderança. É mais seguro e sem estresse. Ao orar pela direção de Deus, peça sabedoria. A sabedoria de saber e ouvir quando Ele fala. A sabedoria que supera todas as coisas. Ao andar com Deus, há certas coisas que você sente que são boas e corretas, mas se Deus disser não, você deve deixar de lado. Imagine que você planejou uma viagem e teve um pensamento que te disse para não ir. Você deve obedecer. Algum tempo atrás, minha irmã estava para viajar. Ela me contou sobre a direção do Espírito Santo. Ela disse que algo ficou muito claro conforme ela continuou orando. E novamente falou aquilo para sua filha, que insistiu na viagem, pois ela era a madrinha da noiva. Elas tiveram um passeio muito bem sucedido, muito gostoso. Ela postou as fotos em todas as mídias sociais. Assim que o casamento acabou, o homem que se casou chamou todos os convidados, agradeceu, mas disse para esperarem um dia antes de voltarem da viagem. Elas concordaram, mas ainda assim queriam voltar para suas acomodações. As 4 decidiram viajar de volta para o seu destino. Elas embarcaram na viagem. Não viajaram nem 2 horas quando sofreram um terrível acidente de carro. 2 garotas passaram para a glória imediatamente. Outros 2 que sobreviveram tiveram uma cirurgia no cérebro. A filha da minha irmã não voltou à normalidade por 5 anos. Começamos a ensinar a ela o 1, 2, 3 e o ABC. Uma criança novamente. Ouça a direção de Deus. É melhor e menos estressante. Apenas imagine, se ela obedecesse, isso não cancelaria o casamento. Isso salvaria a vida dela. A obediência à direção de Deus não permite que a fantasia, a euforia e os sentimentos da ocasião se distraiam. Aceite o conselho dele. Ele já tinha visto aquilo antes de acontecer. Siga aquele que conhece o caminho enquanto ele assume a direção. Ele está sempre aí. Ele está sempre pronto para ajudar. Mesmo quando ninguém quiser ajudar, ele te ajuda e te guia. Dê uma olhada nos inúmeros desafios da terra. Eu vou falar de alguns. Uma senhora compartilhou seu testemunho em minha igreja em um domingo. Foi confirmado que ela não tinha o útero. Ela não tinha o útero. Resumindo, ela estava casada há mais de 10 anos e definitivamente não tinha filhos. Mas adivinha o que aconteceu com ela? Ela deu luz a seu filho há apenas 4 anos. Mesmo médico e mesmo hospital. Questionado, o médico disse que em todos os seus anos de prática nunca tinha visto isso acontecer. Ele viu alguém carregando um bebê. Agora, me diga, quem poderia ter feito isso senão o Deus Todo-Poderoso? Ele é incrível. Ele faz o que nenhum homem pode fazer. Então prefiro seguir a sua direção e cumpri-la. Lembre-se de que o homem vai rir, zombar e insultar você em público. Vai dizer como você é inadequado e inútil. Mas o Deus Todo-Poderoso olha para você, te lava, te limpa e muda a sua história, dando a você o que você precisa. Apenas deixe que Ele te conduza. Lembre-se, se Ele não te der algo, é porque você não precisa disso. Deus se preocupa com cada detalhe da sua vida. Uau! Veja só essa palavra. Salmos 37, versículos 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Eu fico tão animado com o fato de Deus se importar tanto conosco. Ele se alegra em cada detalhe da sua vida. Existe sempre a possibilidade de você tropeçar, de desviar ou falhar por dar ouvidos a Ele. Porém, Ele não permitirá que você fracasse. Deus tem você em suas mãos. Fico feliz por Deus nos amar tanto. Apesar de todos os nossos pecados secretos e desobedientes, roubo, masturbação, pecado da carne, pecados dos olhos e do coração, ainda assim, Ele nos segura pela mão e diz: vem aqui, meu filho e minha filha, eu vou te levar e te limpar completamente, pois você é meu.
Apenas me aceite como seu Senhor e Salvador. Vou levá-lo pelas mãos e te guiar pela jornada da vida. Se Deus não tivesse guiado os filhos de Israel pelo caminho que seguiram depois que deixaram o Egito, eles teriam seguido o caminho errado. Eles teriam seguido a rota mais curta, o que os teria exposto aos primeiros ataques inimigos. Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deus os livrou. Ele estava no controle o tempo todo, mesmo quando o inimigo estava a caminho, pronto para derrubar os israelitas. Temos que aprender a deixar de tentar descobrir os porquês da vida e confiar que Deus sabe mais do que jamais poderíamos saber. Nós ouvimos: Deus, por que isso? Por que aquilo? Diariamente. Algumas das experiências mais dolorosas da vida pelas quais passamos nos levam a isso. Mas aqui está o que me ajudou a confiar em Deus quando minha carne preferia confiar em mim. Fiz uma lista de todas as coisas pelas quais Deus me ajudou. Minha mãe me ligou um dia antes de ir para a glória. Ela estava muito bem. Ela não estava doente. Então pensei: Deus, por quê? Por que o Senhor a tirou de mim agora? Foi uma pergunta que pairou em minha alma por muitos anos, até que entreguei isso ao Deus Todo-Poderoso. Ele me curou e tirou toda a minha amargura. Quais são as suas dores? Onde está essa dor? Entregue essa dor ao Todo-Poderoso. Ele vai curar o que quer que esteja abatido, despedaçado e abusado. Ele fará uma boa limpeza e lavagem, e você terá um coração limpo. Quando você se recusar a viver de acordo com a orientação de Deus, isso traz consequências, pois Deus também negará a você. Ele disse: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Olhando para o porvir, você não terá outra opção senão seguir a direção de Deus. Tendo conflitos internos por perder sua paz de espírito sem descanso, qualquer vida que não esteja sob a direção de Deus é uma vida perdida. Não desperdice sua preciosa vida. Você não foi criado para isso. Siga a pessoa que conhece o caminho, siga a direção de Deus. Continue se destacando e crescendo nos caminhos do Senhor. Ele irá direcionar o seu caminho e guiá-lo para o caminho certo. Você pode estar passando por um relacionamento tumultuado, mas o Deus Todo-Poderoso irá transformar essa situação. Se você estiver nele, Ele estará em você. Qual foi a oração que Jesus fez no jardim do Getsêmani? Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Os eventos em nossas vidas seriam uma série de resultados aleatórios ou o resultado de algo intencional? A ideia que você costuma ter sobre uma situação pode esconder a verdade por trás dela. Por exemplo, o que acontece em sua vida é a prova de quem reina nela: a vontade de Deus, a vontade do diabo ou a sua vontade. Por que é muito importante saber disso? Em João capítulo 1, versículos 11 ao 13, falando sobre Jesus, a Bíblia diz: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tome nota desta passagem. Ela diz que aqueles que vêm a Jesus e se tornam filhos de Deus não são salvos pela obra da vontade natural, mas pela vontade de Deus. A salvação, querido cristão, é sua hoje porque você creu e recebeu a vontade de Deus. Ao fazê-lo, isso se tornou realidade. Sua cor da pele, conta bancária,
localização física e o tamanho do corpo não mudaram. Ainda assim, você soube que algo aconteceu com você que mudou completamente sua vida a partir daquele momento. Você recebeu a vontade de Deus, Jesus Cristo e sua obra consumada em seu coração por meio da fé, trazendo a salvação e a vida eterna em seu coração. Mas alguém pode perguntar: qual é a vontade de Deus? Em primeiro lugar, a vontade final de Deus é esta: a salvação de todos os homens. Sim, você acertou. Há um lugar no céu para todos os homens. Deus nunca pretendeu que alguém morresse e acabasse no inferno. Ele fez o inferno para o diabo e sua hoste de espíritos caídos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É a coisa mais importante que Deus deseja que aconteça. Qualquer um que vem a Jesus habita na mais alta vontade de Deus. Mas termina por aí? Não, não termina. À medida que você cresce no conhecimento de Deus, uma das coisas que você aprende, assim como Deus está usando este vídeo para ensiná-lo, é que suas orações e sua própria existência devem estar dentro da vontade de Deus. Aqui está o que quero dizer. Quando você quer algo em sua vida, você não vai apenas dizer: Deus, é disso que eu preciso. Você pode, porém, dizer: Deus, se esta é a tua vontade para a minha vida, que assim seja. Se não for, que a tua vontade seja feita. É esta a melhor e a maneira correta de orar? Sim, o Senhor Jesus orou, e porque Ele é o nosso exemplo perfeito, nós o seguimos. Lembre do que eu disse, que não apenas na salvação, mas também em todas as outras áreas da sua vida, você deve buscar que a vontade de Deus seja feita. Não há vergonha ou arrependimento na vontade de Deus. Não há desgraça na vontade dele. No fim, a vontade de Deus é alegria e satisfação para quem a busca. O ser humano normal não gosta que nada interrompa seus planos e objetivos. O ego torna difícil para ele aceitar a vontade do outro, pois acredita que isso pode reduzir o seu próprio valor. No entanto, deixe-me dizer a você, querido cristão, somos mais limitados do que imaginamos. O mais brilhante entre nós ainda é muito limitado, e como eu disse antes, nossas vidas vão acontecer de acordo com a vontade em que nos firmamos, a de Deus, a do diabo ou a nossa. O apóstolo escreveu no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 16. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Ele nos adverte sobre apenas querer ou fazer coisas assim. Esta é uma armadilha para abrir nossa vida para a vontade do diabo. Orar para que a vontade de Deus aconteça em sua vida é sinal de fé e humildade. É você dizendo a Deus que, embora queira algo e possa tentar obtê-lo, você está escolhendo colocar esse poder aos pés dele. É você dizendo a Deus que está abrindo mão de seu poder para perseguir o que está diante de você, porque confia em sua escolha para você e em seu poder de tornar realidade o que ele deseja para a sua vida. Isso é o que quero dizer, amigos, com humildade e confiança. Portanto, você não deve dizer: Senhor, eu amo aquele homem e quero estar com ele. Ou, Senhor, eu amo aquela mulher e quero estar com ela. Em vez disso, você diz: Senhor, se esta é a tua vontade para nós dois, faça essa relação dar certo. Se não for a tua vontade, mantenha-nos separados e deixe apenas a tua vontade ser feita em nossas vidas. Muitas pessoas se machucaram porque não souberam buscar, reconhecer e andar na vontade de Deus para suas vidas. Esse tipo de oração, no entanto, os salvará do arrependimento, da vergonha
e da dor de perder a vontade de Deus para a sua vida. E isso não se aplica apenas aos relacionamentos, também se aplica a negócios, finanças e muitas outras decisões cruciais na sua vida. No entanto, existem outras áreas onde cristãos geralmente enfrentam um desafio nesse tipo de oração. Áreas como doenças, maus hábitos, opressão de Satanás e assim por diante. Algumas pessoas acreditam que é vontade de Deus que elas estejam doentes e com dor. Por isso você pode ouvi-las dizer: se for da vontade de Deus, serei curado, mas se não for, suportarei até chegar ao céu, onde não haverá doenças e enfermidades, e finalmente estarei livre. Por mais humilde que possa parecer, isso não é totalmente verdade. Veja bem, o céu é um lugar perfeito. Não há pecado, doença ou enfermidade ali. A terra, por outro lado, é um mundo corrupto. O pecado, a pobreza e as doenças estão muito presentes. Mas se você olhar para a palavra de Deus, verá que essas coisas não são o que Deus quer, principalmente para os seus filhos. Falando sobre Jesus, o apóstolo escreveu em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Em outras palavras, Jesus sofreu feridas em seu corpo para que você não fique com as chagas da doença. Lembre-se de como foi a experiência da salvação. Jesus morreu para que você pudesse viver. Agora a Bíblia diz que ele foi ferido para que você pudesse ficar livre das feridas. Feridas da saúde e qualquer coisa que possa destruir seu corpo antes que seja a hora de você voltar para sua casa no céu. Portanto, se suas feridas são destinadas a me curar, como minha doença é sua vontade? Pense nisso por um segundo. Certa vez, Jesus encontrou um homem que sofria de lepra, e aqui está o que aconteceu. Mateus capítulo 8, versículos 1 ao 3. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Você ouviu o que Jesus disse? Quero, fica limpo. Meu querido amigo, por favor, saiba que Deus não pode mentir. Não é da vontade dele que você esteja doente. Se Jesus morreu para tirar as doenças e enfermidades, isso não é apenas quando chegarmos ao céu. Devemos começar a ter a experiência da saúde divina aqui. Jesus curou todo mundo em seus dias na terra? A Bíblia não diz isso. No entanto, diz que Jesus se certificou de usar sua unção de Deus para curar e libertar qualquer um que o encontrasse. Atos capítulo 10, versículo 38. Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão, de vestes resplandecentes, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Assim como a cura, lutas com a saúde, vícios e aflições demoníacas também não são da vontade de Deus. Graças a Deus pela medicina e pelos médicos. Eles são bênçãos de Deus para a humanidade, e Deus usa muitos deles para salvar inúmeras vidas e famílias. No entanto, não é como se Deus não pudesse curá-lo por qualquer meio que ele considere adequado. Ele pode curá-lo por meio de medicamentos ou de maneira sobrenatural, mesmo antes de você tentar qualquer remédio. Portanto, isso não exclui nenhum tratamento. Costumo encorajar as pessoas a garantirem que sua fé seja forte o suficiente para manter o que quiserem. Se a sua fé não traz a cura que você procura, procure tratamento e confie em Deus para curá-lo por meio dos medicamentos. Médicos não são demônios. Satanás não quer ver as pessoas bem. Então, como ele poderia inspirar uma inovação médica para salvar vidas? A medicina não é do diabo. Você pode estar me ouvindo agora e se perguntando: então como faço para orar pela vontade de Deus sobre minha saúde ou coisas como maus hábitos?
Deixe-me primeiro enfatizar esta única verdade. Primeiro, saiba o que a palavra de Deus diz sobre sua situação. Isso é tão importante que você pode limitar suas experiências com Deus se não souber o que ele disse sobre muitas coisas. Por exemplo, vimos que a doença não é da vontade dele. Portanto, sua oração deve ser algo como: Senhor, agradeço pelo dom da cura e da saúde que me deste em Jesus Cristo. Então eu sei que é da tua vontade que eu seja curado e livre desta doença e dor. Então, Pai, eu recebo tua vontade em minha vida. Eu recebo tua cura, eu recebo minha liberdade, recebo agora a minha saúde e recuperação completa em nome de Jesus. Lembre-se, vimos que orar pela vontade de Deus significa se colocar diante dele e confiar em seu plano e poder para a sua vida. É assim que você ora pela vontade de Deus, meu amigo, não apenas sobre sua cura, mas em outras áreas onde você sabe que Deus declarou claramente a intenção dele. Por exemplo, em relação aos hábitos pecaminosos, você não pode viver dessa forma porque sente que se for da vontade de Deus, ele vai tirar isso de você. Isso contradiz a palavra dele. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 e 4, a Bíblia diz: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Portanto, você deve se posicionar e crer em Deus para a libertação desses hábitos pecaminosos, sexuais ou não. Eles não são da vontade de Deus. Como essas que mencionei, a Bíblia está cheia de outras áreas onde a vontade de Deus é mostrada: casamento, obediência, paternidade e assim por diante. Em relação a outras áreas onde Deus não diz nada na Bíblia, você pode orar para saber se é da vontade dele. Mas lembre-se, sua vida sempre acontecerá aqui na terra e na eternidade de acordo com a vontade que prevalece nela. Então, qual vontade você está buscando em sua vida? Ao orar ao Senhor hoje, colocando suas necessidades diante dele, certifique-se de pedir que ele revele a sua vontade a respeito de sua vida para você. É um sinal da sua humildade e fé. Peça ao Senhor para tirar o orgulho ou o medo que o impede de buscar a sua vontade e obedecê-la. E acima de tudo, além daquilo que você deseja, faça com que apenas o que ele deseja prevaleça em sua vida. Quantos de nós reclamamos quando levantamos da cama, procuramos um café, checamos nossos e-mails ansiosamente e cumprimos os rituais antes de nos sentarmos e começarmos a trabalhar? Eu sei que isso parece até otimista demais, mas é notável como começar o dia com gratidão pode mudar toda a visão sobre suas decisões, comportamentos e felicidade em geral. Às vezes é difícil lembrar disso, mas o tempo que eu salvo para mim e para os outros ao meu redor é notável. Meu dia inteiro provavelmente será mais agradável, menos estressante e produtivo. Existem várias maneiras de promover a gratidão diária. Quando você desenvolve pensamentos diários de gratidão, sua vibração energética aumenta, atraindo mais felicidade e abundância para a sua vida. A oração é uma maneira poderosa de começar o dia agradecendo a Deus. A oração deve ser feita da maneira que for mais natural para você e deve ser focada em agradecer por todas as suas bênçãos. Começar o dia com uma oração de agradecimento ajudará a lembrar de tudo que você tem e definirá o tom para um dia feliz e agradecido. Às vezes a oração é confundida com meditação e envolve focar sua atenção em um termo, palavra ou sensação para Deus e suas bênçãos sobre sua vida. Usar um termo que transmita agradecimento durante a oração para cultivar a gratidão é útil. A oração pode ajudá-lo a concentrar sua atenção em pensamentos de apreciação, ao mesmo tempo em que oferece uma variedade de outras vantagens para a saúde. Observe o que Jesus nos diz em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Esta passagem demonstra que o Senhor já resolveu todos os seus problemas na noite anterior.
Ao acordar para um novo dia, lembre-se de que Deus já cuidou dele e que se preocupar é inútil. Todos nós estamos lidando com dificuldades em nossa vida. Lidamos com tensões diárias em nossos relacionamentos, locais de trabalho, economia, saúde, preocupações familiares e os desafios cotidianos de viver em uma grande metrópole. Se você confiar em Deus como sua defesa, seu santuário em tempos de tristeza e estresse, Ele plantará uma canção de alegria em seu coração a cada nova manhã ao começar o dia. Da tristeza à alegria, seu coração cantará. Sua visão sobre seu problema ou estresse mudará da derrota para a vitória. A Bíblia diz em Salmos 59, versículo 16: Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Deus é perfeito e ama você, independentemente de suas falhas ou lutas. Seu amor é sua fortaleza e segurança. Leia a Bíblia, ore, ouça e cante uma música cristã ou simplesmente feche os olhos e experimente a presença dele em seu coração pela manhã e ao longo do dia para obter forças. Deus deu seu único Filho, Jesus Cristo, para lhe dar a vida e você vive todos os dias por meio dele. Que Deus lhe dê a serenidade e discernimento hoje para que você possa experimentar e conhecer seu amor incondicional. Deus removerá todas as suas preocupações e as substituirá por certezas. Deus se importa e deseja o melhor para você. Permita que Ele assuma o comando do seu dia. Tudo o que você fizer hoje será abençoado. Quando estiver se sentindo mal consigo mesmo ou com sua situação, lembre-se de que Deus o criou e o ama exatamente como você é. Ele está te direcionando para onde você precisa estar e Ele irá acompanhá-lo a cada passo da jornada. Eu te encorajo a passar algum tempo todas as manhãs refletindo sobre as bênçãos de Deus em sua vida. Pense nos perigos e desafios pelos quais Ele te carregou, como Ele te curou e te transformou e como é reconfortante saber que Ele te ama e ouve suas orações. Lembre-se de que o Senhor te levou longe demais para abandoná-lo agora. Quando você aprender a concentrar seus pensamentos em Deus todas as manhãs, Ele lhe dará toda a serenidade e alegria necessárias para vencer todos os obstáculos que o dia apresentar. Muitas pessoas subestimam a importância das manhãs, especialmente nos primeiros segundos após acordar. Quando nos levantamos, a atitude que temos influencia o resto do nosso dia. Se você acordar reclamando, o resto do seu dia pode ser repleto de infortúnios. Por ordem de Deus, a luz nasce para nós. Ele está apenas esperando que acordemos e nos reconectemos com Ele. Davi, o salmista, valorizava as manhãs, dizendo no Salmo 118, versículo 24: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Davi nem sempre foi alegre, mas decidiu se alegrar num novo dia de Deus. Ao acordar, sorria para o espelho e diga a si mesmo: terei um bom dia porque Jesus me ama. Olhando nos olhos de Deus todas as manhãs, somos transformados à sua imagem. Nos tornamos como as coisas às quais prestamos atenção. Nossas vidas ficam repletas de dificuldades quando passamos nosso tempo com medo ou ansiedade. Nos tornamos gananciosos quando nos concentramos no dinheiro. Quando nos concentramos em nossos desejos, ficamos ansiosos para atendê-los. Ficamos amargos e ressentidos quando nos fixamos nos erros cometidos contra nós. Todas as coisas maravilhosas são acrescentadas somente quando nos concentramos em Deus. Deus se aproximará de nós quando nos aproximarmos dele. Deus quer ser encontrado, mas também quer ser revelado às pessoas que o amam. Buscar a face de Deus se torna mais simples à medida que construímos e valorizamos essa conexão todas as manhãs que acordamos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Essa é a atitude com a qual você deve acordar todos os dias.
Uma atitude positiva, inspirada por pensamentos positivos, ajuda muito a tornar o seu dia um sucesso. Deus diz que colocou essa luz em nossos corações para revelar a face de Cristo. Para buscar a face de Deus, devemos ir fundo dentro de nós mesmos e encontrar a Cristo. Nossas mentes são atraídas para a presença de Deus quando ponderamos o que é confiável, bom, nobre e louvável. Considere as coisas mais elevadas. Permita que seus pensamentos vaguem por lugares maravilhosos todas as manhãs. Peça ao Espírito Santo para guiá-lo à sua presença também. Ele está disposto a nos ajudar a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Quando os cristãos passam bastante tempo buscando a face de Deus, eles nunca estão longe de ter alegria em suas vidas. Agora é a hora de buscar a face de Deus. Passe um tempo com Ele todas as manhãs e o dia seguinte será de alegria. Nossos planos raramente são iguais aos de Deus. O adversário, pessoas e influências podem direcionar sua vida. É impossível viver a vida sem o pão da vida se movendo através de você. Você fica completamente frustrado consigo mesmo. Você faz seus planos com base em suas circunstâncias. Não há nada benéfico que possa advir da operação da nossa carne. Mesmo que as condições e circunstâncias em sua vida sejam desafiadoras, deixe Deus agir em você durante esses momentos. É normal ficar com medo, mas não permita que isso o impeça de seguir a Deus. Não haverá lugar para o adversário entrar e envenenar seu coração enquanto você continuar a buscar e oferecer seu coração a Deus. Faça do desenvolvimento de um relacionamento profundo e pessoal com Deus uma prioridade máxima a cada dia. Permita que Ele esteja presente em todos os elementos da sua vida. Se você estiver procurando respostas e afirmações em outras pessoas, ore sobre isso e peça ao Senhor para ajudá-lo a parar de fazer isso e confiar nele. Se vivermos nossas vidas para agradar a Deus, Ele promete nos recompensar e nos fazer prosperar. Se você prometer servir a Deus de todo o coração e colocá-lo em primeiro lugar em sua vida, sua alma florescerá e sua alegria e tranquilidade crescerão. Lembre-se de confiar nele primeiro e dizer: Deus, eu quero conquistar esse objetivo, mas não poderei fazer isso sem o Senhor. Convide Deus para participar de sua rotina diária. Convide-o a examinar cada estrada antes de percorrê-la. Como amanhã é a primeira parte do dia, é justo que aquele que é o primeiro tenha precedência e seja servido primeiro. Antes de refletirmos sobre qualquer outra coisa, devemos nos concentrar em Deus. Não comece o dia pensando nos seus problemas ou, pior ainda, nas redes sociais. Considere as misericórdias de Deus e dirija seus pensamentos a Ele. As primícias dos campos e rebanhos dos hebreus deveriam ser oferecidos a Deus em todos os momentos. Oramos pela manhã e à noite para honrar a Ele, que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Começar e terminar o dia com Deus parece ser a escolha mais racional. Quero que você entenda uma coisa hoje. Quanto mais você focar em si mesmo, mais você será desviado do caminho certo. O Espírito Santo o tornará mais semelhante a Ele conforme você o conhecer e tiver comunhão com Ele. Quanto mais você se assemelhar a Ele, mais reconhecerá sua completa suficiência para todos os desafios da vida. Essa é a única maneira de experimentar a verdadeira realização. Concentre-se em Deus e não na sua situação. Ouça a Deus em vez de seus medos. Confie em Deus e não em suas habilidades. Deus corrige o seu pensamento quando você concentra sua mente nele. Devemos ficar desesperados por Deus e, se não fizermos isso, teremos problemas. Lute por mais atenção a Ele. Não se trata de dinheiro, família ou emprego. É sobre Ele. Ouça o que vai acontecer se você se concentrar em Deus em sua vida através do Salmo 91, versículos 14 e 15, que diz: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele e livrá-lo-ei e o glorificarei. Qual é a primeira coisa que você pensa ao acordar pela manhã? Em Jesus Cristo? Com nossas mentes devemos travar uma batalha. Nossas mentes têm a tendência de se fixar em tudo menos em Deus.
Quando sua atenção está focada em algo que não seja o Senhor por um longo período de tempo, você pode ficar cansado. Devemos orar sempre pedindo a direção para manter nossa mente em Deus. A vida é uma jornada. Desde o dia em que você nasce até o dia em que você morre, cada pessoa que você conhece, tudo que você experimenta, dentro e fora, bom e ruim, faz parte dessa jornada. A vida intencional torna mais fácil trazer à tona o melhor nesta jornada e em sua própria vida. Quanto mais cedo você perceber isso, mais vantagens ela pode oferecer a você. Quando você olhar para a Bíblia, encontrará as palavras do homem mais sábio sobre a vida. Ele falou sobre as labutas da vida, as tensões diárias, seus prazeres, relacionamentos, heranças, espiritualidade e adoração, e depois falou sobre a morte. Uma de suas maiores mensagens foi sobre saber o que realmente importa na vida e viver para isso de fato. Eclesiastes capítulo 2, versículos 17 ao 26. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois quem tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Pois Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Querido cristão, basta que a vida lhe aconteça de uma forma ou de outra. Você deve assumir o compromisso de determinar como esses acontecimentos o afetam. Deixa eu te perguntar, você sabe ser feliz? Podemos dizer que você é uma pessoa feliz? É fácil ir à igreja com um sorriso falso, uma bela maquiagem, dizer as belas palavras da igreja, gritar aleluia e depois voltar para casa infeliz e amargurado com a vida, zangado com Deus e desapontado com sua própria existência. Você pode tirar uma boa foto com um belo sorriso em um bom local, compartilhar nas redes sociais para obter algumas curtidas e bons comentários, mas por dentro você odeia a si mesmo, a vida e tudo nela. Já não lemos ou ouvimos falar sobre algumas histórias tristes de suicídio? Algumas dessas pessoas pareciam felizes aos olhos dos outros. Algumas foram as melhores mães, os melhores pais, colegas, amigos ou irmãos. No entanto, suas cartas de suicídio diziam o contrário. Houve trauma, amargura, medo, solidão, vergonha e muitas outras coisas dolorosas, para mencionar apenas algumas. Deixe-me acrescentar rapidamente também que depressão, tristeza e outras negatividades da vida não acontecem apenas com pessoas não salvas. Elas acontecem com os crentes também. Davi, Moisés, Elias e até mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor perfeito, tiveram momentos em suas vidas em que o peso do coração tentou abrir caminho.
Por exemplo, Jesus sentiu isso quando seu primo e precursor, João Batista, foi decapitado pelo rei na época. Quando Jesus ouviu a notícia, a Bíblia diz que ele partiu sozinho. Ele provavelmente precisava de espaço para lidar com a dor e seguir em frente. E quando um de seus melhores amigos, Lázaro, morreu de doença? Quando Jesus chegou ao túmulo, vendo todos, incluindo as irmãs do falecido, chorando, a Bíblia diz: Jesus chorou. O profeta Elias chegou a um ponto em sua própria vida em que disse a Deus para tirar sua vida porque ele estava melhor morto do que vivo. Ele estava ocupado fazendo a obra de Deus, tentando fazer o coração de seu povo voltar para Deus. Mas eles continuaram seguindo os ídolos. O profeta de Deus havia se tornado o bandido da foto e sua vida estava em perigo pela rainha Jezabel. Ouça o que ele disse a Deus em 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então, enquanto você fala sobre as façanhas desse grande servo de Deus, lembre-se de que ele também lutou contra a depressão. Levou algum tempo para Deus mostrar a ele que ainda havia outros em Israel que ainda eram fiéis a Deus e não haviam seguido o ídolo Baal. Ouça-me, querido cristão. Você pode não ser capaz de fazer muito sobre as coisas que acontecem com você, mas com certeza pode fazer algo sobre como elas afetam sua alegria e paz de espírito. Como você aproveita a jornada da sua vida? Como você realmente vive, mesmo quando parece que ainda não alcançou alguns dos objetivos de sua vida, quando parece que não fez tanto em sua vida? A Bíblia nos diz como. Eclesiastes capítulo 3, versículos 12 e 13. Sei que não há nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. A capacidade de encontrar a felicidade nas coisas simples da vida, agradecendo a Deus, é um dom em si. Não me refiro ao ato de viver da maneira que quisermos, festejando, embebedando-nos, desonrando a Deus com nossos corpos porque queremos nos sentir felizes e esquecer nossas tristezas. Não. Em vez disso, estou falando sobre o constante deleite na criação de Deus, vendo o lado bom da vida, apreciando os dons inestimáveis da família, a bênção da vida, um lugar chamado lar, o fato de você ter um emprego, amigos e assim por diante. A palavra de Deus diz: em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Pesquisas mostraram que as pessoas que encontram felicidade em coisas simples têm menos probabilidade de ter problemas em sua saúde física e mental do que aquelas que não. Também mostra que é mais provável que você afete os outros positivamente, desenvolvendo uma empatia mais forte e uma capacidade de apoiar os necessitados do que as pessoas indiferentes à vida. Você pode ser um filho de Deus e ainda ser amargo e infeliz se não escolher ser diferente. Eu conheci cristãos que pareciam precisar de luz em suas próprias vidas. Eles conheciam a Deus e amavam servi-lo, mas não tinham brilho nos olhos. Eles dificilmente riam, brincavam com alguém ou apreciavam a criação ao seu redor. Veja, você não pode dar o que não tem. Essa pessoa pode falar sobre a alegria do Senhor? Essa pessoa pode citar Salmos 68, versículo 3, que diz: os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Você provavelmente não os levaria a sério quando falassem sobre essas coisas, porque pareceria que não praticam o que pregam. É verdade que felicidade não é alegria e depende dos acontecimentos de nossas vidas. No entanto, a felicidade é uma necessidade em nossa vida,
Assim como a alegria é uma característica de nosso espírito em Cristo. A felicidade é uma escolha de expressar nossa empolgação com o que está acontecendo ao nosso redor. Isso pode ser difícil de fazer quando há crises em sua vida. Porém, em meio às suas crises, se você permitir que a alegria de Deus se espalhe, ela pode despertar felicidade em seu coração ao abrir seus olhos para as coisas boas e não para as ruins. Quando Lázaro morreu e Jesus recebeu a mensagem, ele disse: Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. João capítulo 11, versículo 4. Esta é uma declaração de alguém que confia em Deus. Ser agradecido é difícil quando você está cheio de tristeza. Porém, se você deixar a alegria de Deus encher seu coração, isso o ajudará a apreciar as coisas simples. Certa vez, alguém compartilhou comigo uma pequena ilustração de como ser agradecido. Ele disse que havia um homem que se sentou depois de um dia de trabalho duro sozinho no parque, reclamando de seu baixo salário, apesar de trabalhar duro. Ele reclamou que não tinha dinheiro nem para comprar um novo par de sapatos e que os velhos já estavam gastos. Enquanto ele estava sentado reclamando de sua vida, ele viu outro morador de rua passar por ele sem sapatos. Isso chamou sua atenção, e como se não bastasse, ele viu uma criança com seu pai ou responsável brincando com borboletas no parque. O que chamou sua atenção foi que o garoto não tinha pernas e usava muletas. Com lágrimas nos olhos, esse homem pediu a Deus que o perdoasse por reclamar de como sua vida era ruim, quando na verdade ele tinha algo pelo que agradecer a Deus. Isso de forma alguma desvaloriza as pessoas com deficiências ou necessitadas. No entanto, deve ensinar a você que não importa o que você esteja passando, seja grato, porque poderia ser pior. Seja grato porque você tem Deus e Ele tem você. Seja grato por estar vivo. Uma pessoa que confia em Deus e acredita nele sempre estará na boa graça de Deus, ao contrário da pessoa que não confia e vai contra seus ensinamentos. Portanto, se você é filho dele, não precisa se preocupar com o que virá ou não. Você não precisa permitir que a preocupação, a amargura ou a tristeza o façam perder de vista a beleza ao seu redor. Dê um passeio até a praia. Faça passeios turísticos. Visite amigos, seja voluntário para os desamparados. Coloque sorriso no rosto de outra pessoa. Cante e comemore quando tiver a chance de fazê-lo. Arrume tempo para ser feliz. Não perca os melhores momentos da sua vida. Lembre-se do que Eclesiastes nos disse. Encontre a felicidade em seu trabalho manual. Agradeça a Deus pelo privilégio de servi-lo e ser chamado de seu filho. Agradeça pela sua saúde, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelo que você tem do que pelo que você ainda não tem. Ele vai colocar um brilho especial em seu rosto. Isso vai inspirar todos ao seu redor. Isso trará alívio ao seu coração. Mais do que tudo, isso enche sua vida de significado, porque você usou o seu tempo fazendo as coisas certas, com as pessoas certas e fazendo a diferença ao longo do caminho. E as Escrituras dizem que esta é a vontade de Deus para você. Seja grato. Satanás não quer que você seja grato porque ele quer te colocar para baixo. Mas graças a Deus por suas misericórdias, você foi levantado em Cristo. Lembre-se de que você já foi perdoado e salvo pelo sangue de Jesus. Portanto, seja grato a Deus por isso e deixe que isso encha seu coração de alegria. Seja grato por poder andar por aí, poder ver, falar, sentir, comer, vestir-se, e mesmo que morra hoje, você será recebido nos braços de Jesus Cristo, pois colocou a sua fé nele enquanto esteve na terra. Essas são as coisas pelas quais vale a pena agradecer a Deus, vale a pena festejar. Elas dão sentido e doçura à vida. Tenha propósito hoje. Seja feliz hoje. Comprometa-se a nunca perder a sua alegria daqui em diante, mas de ser feliz, mesmo quando a vida não lhe der motivos para isso.
Quem é você? Quem te enviou? Quem você está se tornando? Quem você foi feito para ser? Quem você foi criado para se tornar? Um homem ou uma mulher que não puder responder a essas perguntas de maneira genuína e verdadeira, guardando essas preciosas revelações no coração, será arrastado para o mundo e eventualmente perderá o equilíbrio. Não há futuro permanente para aqueles cujos pés não estão profundamente enraizados na pedra angular segura de Jesus, até que os filhos de Deus compreendam plenamente seu lugar no mundo, seu propósito e seu aliado nesta jornada. Eles continuarão a definhar tentando sobreviver. Não há futuro para aqueles que não são resolutos em sua fé. Não resta esperança para aqueles que ainda não estão decididos sobre a verdade de sua posição. O destino dessas pessoas é cair, não porque nasceram para a destruição, mas porque escolheram esse caminho por uma ignorância. Quando conseguir resolver isso, será apenas o primeiro passo para o futuro glorioso que Deus falou em sua palavra para você. O segundo passo certo é agarrar-se desesperadamente a esta vontade, se certificando de agarrar-se a ela para salvar a sua vida. Jesus contou uma grande parábola para esse efeito, sobre a história de semear em todos os tipos de solo e os resultados disso. Mateus capítulo 13, versículo 3 ao 9 e 18 ao 23, diz: E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo, antes, de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A Bíblia é clara. Se você não quer se apegar de fato à verdade que recebeu de Deus sobre sua vida, sobre onde Ele planejou para você, sobre seu futuro glorioso com você, sobre sua identidade em Jesus Cristo e sobre o mal que procura enganá-lo, você perecerá. Você pode ser roubado se optar por permanecer ignorante de que temos um adversário. Uma ameaça muito real habita nas trevas com o objetivo de nos roubar a verdade necessária para nos levar à plenitude de nossa herança em Deus. No livro 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 9, diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Saiba disso em seu coração e fique em guarda, querido filho de Deus. Mantenha-se vigilante, alerta e desperto, para que não seja arrebatado e perca a fé em Deus. Deus o conduziu ao caminho seguro da justiça, retidão e pureza. Ele o estabeleceu na verdade de sua palavra e o limpou com o precioso sangue de seu Filho, Jesus. Ele também confiou em suas mãos as grandes e preciosas promessas de sua herança em Cristo. Tudo isso é seu, e só seu. Elas são completamente suas. Deus tem você no lugar exato para a sua vida agora. Permaneça firme nesta verdade. Recuse-se a ir para a ignorância e negligência no estudo e na busca da palavra de Deus. Uma verdade que você não conhece é completamente inútil para você. A verdade que você desconhece não existe e não pode servir ou ser aplicada na sua vida. O inimigo, o diabo, nosso adversário como filhos de Deus, é um ladrão.
O objetivo dele é simples: matar, roubar e destruir o que Deus legalmente nos deu para assumir, desfrutar e usar como bem entendermos. Muitos cristãos estão sendo sitiados por todos os lados e roubados diariamente, e não estão cientes disso. Eles não sabem e estão condenados a serem derrotados mesmo sem saber. Atormentados por todos os lados, nada parece estar funcionando bem para eles. Nada parece estar dando certo. Infelizmente, eles se adaptaram a lidar com a dor e o sofrimento da perda constante com perseverança. Eles pensam que estão sendo provados por Deus, mas isso não é verdade. Eles não sabem que estão sendo fortemente usados. O diabo adora explorar a ignorância ao mais alto nível possível. Ele adora explorar o lugar vulnerável da ignorância nos filhos de Deus. Não ignore sua herança em Cristo. Se volte agora para a palavra de Deus e permaneça firme. Deus, através de seu Filho, falou no fundamento seguro que não pode ser abalado. Você precisa ouvir esta parábola de Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 47 ao 49. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Isso nos leva ao terceiro ponto que você deve lembrar para permanecer firme. Agora que Deus tem você exatamente onde Ele quer, a única maneira de permanecer nele e não ser lavado é através disso. Pratique o que você encontrar na palavra de Deus. Obedeça. Não há futuro para os desobedientes. A palavra que você ouve não é a que funciona para você. O que funciona para você é a palavra que você pratica, obedece com ação e faz isso de forma consistente. Muitos filhos de Deus só chegam tão longe por ouvir a palavra de Deus por meio de homens ungidos ou por meio do estudo da palavra de Deus, a Bíblia. Porém, essas pessoas nunca chegam a realmente fazer o que descobriram nessa palavra. Elas não planejaram colocar em prática o que Deus claramente ordenou que elas fizessem. Toda a nossa caminhada com Deus é uma realidade de responsabilidades. Deus tem sua própria responsabilidade e nós também. Colocar toda a responsabilidade em Deus para renovar a palavra em sua vida é uma demonstração completa de tolice e ignorância. Você está carente em alguma área da sua vida? Procure então a palavra de Deus sobre aquele ponto fraco em sua vida e implemente-a imediatamente. E não pare por aí. Continue. Todos os gigantes no reino de Deus são pessoas que fizeram o que tinham que fazer na palavra de Deus sobre a mudança que desejavam em suas vidas e se empenharam para exercer plenamente sua responsabilidade de forma consistente, custe o que custar. Quero que saiba que a palavra de Deus é verdadeira e que Ele está totalmente comprometido em fazer tudo o que prometeu fazer, contanto que façamos nossa parte. Deus já fez a parte dele. Cabe a você cumprir seu próprio lado da obrigação e ver a realidade das promessas de Deus em sua palavra acontecer em sua vida. Sim, você está agora na plenitude do que Deus tem para você. Isso é verdade. Mas no dia em que você parar de fazer o que o trouxe até aqui, você começará a despencar. Isso pode acontecer de maneira tão devagar que você nem mesmo perceba, mas você vai cair. A palavra de Deus é infalível. Ele não pode mentir. Você chegou a um nível de prosperidade, saúde ou graça por meio de Deus? Não se deixe enganar pelo inimigo e vigie para não cair. Continue firme, querido filho de Deus. Jesus estava no barco com os discípulos quando a tempestade atingiu o mar e ameaçou afundar a embarcação. Lucas, capítulo 8, versículo 22 ao 24, diz: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passamos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos morrendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo então cessou e veio a bonança. A presença da tempestade não reduz o poder de Deus nem um pouco. Não,
Você deve crer absolutamente que Deus, independentemente da força que a tempestade sopra, está aqui e, portanto, você não pode ser afogado pelas forças das trevas. Fique firme e forte, pois Deus já o protegeu. Muitos podem cair ao seu redor e ao seu lado, e você pode ouvir histórias de muitos que caíram. Você pode até mesmo ouvir histórias que ameaçam limitar a sua fé e confiança em Deus, mas se você se apegar a Ele com fé em sua palavra para você, você não será destruído. Você será a exceção. A palavra de Deus é clara. 1000 podem cair ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Lembre-se, você é a exceção. Recentemente encontrei uma gravação de vídeo no Instagram de uma casa em chamas. O vídeo tinha a legenda: "Minha casa é um incêndio. Minha vida está em ruínas." Não tenho conhecimento de quem postou, mas meu coração foi para eles. Eu me vi pensando em tantas coisas naquele único momento. Entenda, a compaixão não se preocupa primeiro com a falha ou a perfeição no momento da necessidade. Apenas flui em empatia. Eu realmente não estava interessado em saber qual foi a causa do incêndio, se o proprietário era culpado ou não. Eu não queria nem saber quem era a pessoa. Tudo que eu conseguia pensar era: se ao menos houvesse uma maneira de ajudar, eu ajudaria. Ainda assim, enquanto olhava para a legenda, me peguei imaginando se tinha os meios para ajudá-los a reconstruir uma nova casa e recompor suas vidas. Como eu faria isso? Eu enviaria uma mensagem ou deixaria um comentário? Meu coração estava tão interessado em ajudar. Acabei orando e pedindo a Deus que me abençoe nesta vida para que eu possa ser uma bênção para as pessoas necessitadas como esta do vídeo. Mas enquanto preparava esta mensagem, comecei a visualizar um incidente novamente, e desta vez de uma perspectiva mais nova. Muitas questões passaram pela minha mente. Se essa pessoa conhecesse a Deus, tenho certeza que ela perguntaria onde ele estava quando a casa estava sendo destruída pelo fogo. Tenho certeza de que ela perguntaria por que ele deixou isso acontecer. Eu não a culparia se também ficasse com raiva de Deus. Eu poderia fazer o mesmo se estivesse no lugar dela. Afinal, eu também já fiz perguntas semelhantes em certas áreas da minha vida antes. Mas ao ponderar sobre o que ela pensaria ou diria, também ponderei sobre a situação da perspectiva do próprio Deus. O que Deus quer que façamos se nos encontrarmos em tal situação? Como Deus deseja que venhamos agir se algo assim, ou ainda pior, acontecesse, e se iríamos perguntar a Ele o porquê? Querido cristão, enquanto pensava sobre isso, por mais difícil que fosse, eu sabia que Deus iria querer que eu confiasse nele, embora eu não entendesse o porquê. Isso seria a coisa mais difícil de fazer, mas provaria minha fé nele. Pense bem, mesmo que aquilo que eu tivesse fosse o melhor que pudesse pagar, não era o melhor que Deus iria me dar em toda a minha vida, por mais especial que fosse para mim. Lembro de como meu pastor dizia: onde você está agora é o menor lugar onde você pode estar. O seu melhor está à sua frente. Não se acomode aqui. Quantos de nós nos acomodamos no mínimo porque parece o melhor? Quantas vezes você se apegou tanto ao pouco, pensando que era o suficiente e até lutou para acreditar que Deus tinha algo melhor para você? Quantas vezes você luta para continuar esperando e confiando, porque parece que Deus está demorando muito para intervir e te dar um milagre? Mas, meu amigo, você se lembra das promessas de Deus em sua palavra? Os pensamentos de Deus sobre você são lindos. Você esqueceu onde Deus disse que seus caminhos estão muito acima dos nossos, assim como os céus estão muito acima da terra? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Quando algo se torna bonito, é uma indicação de que passou por um processo, demorou e saiu de tal forma que agora é admirado por todos. Veja o ouro, por exemplo. Pode parecer feio a olho nu em seu estado natural,
Porém, depois de passar por minucioso processo nas mãos de um refinador, ficará lindo. A mesma pedrinha em que ninguém dava valor passaria a ser procurada, porque agora está linda. Querido cristão, você sabe que às vezes, como o exemplo da pessoa de quem falei anteriormente, Deus permite que percamos algumas coisas em nossas vidas ou esperemos dolorosamente por outras para nos dar o melhor. Às vezes pensamos, ok, talvez Ele esteja preparando algo grande para mim. Isso pode ser verdade, mas às vezes é o contrário. Deus pode estar preparando você para o que Ele quer lhe dar. Às vezes, muitos cristãos não sabem que aquilo que estão pedindo a Deus não é tão importante quanto eles próprios estarem prontos para recebê-lo. Abraão é um exemplo perfeito de que Deus toma seu tempo para nos preparar para o que Ele vai nos dar. O mesmo Abraão, que estava disposto a negar sua esposa para se salvar, não era a mesma pessoa onde estava disposto a terminar sua linhagem matando Isaque, se isso agradasse a Deus. O que aconteceu com ele nesse espaço de tempo? Ele havia amadurecido durante o período de espera. Abraão não estava apenas esperando por Isaque sozinho. Deus o estava preparando. Então, quando Isaque veio, embora a criança tivesse nascido em sua velhice, valeu a pena esperar. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, o que perdeu ou pelo que tem orado, você nunca deve esquecer duas coisas. Primeiro, que Deus tem um plano melhor para você. Você pode não entender isso. Você pode não entender o porquê, mas existe um plano melhor. Às vezes Ele pode lhe dar uma resposta e às vezes não, mas você ainda deve confiar nele. José teve que confiar em Deus enquanto passava por toda a aprovação, desde o poço até o palácio no Egito. Ele não teria ido longe se tivesse perdido a fé em Deus. O salmista nos mostraria isso mais tarde em Salmos, capítulo 105, versículos do 17 ao 20. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O dominador dos povos o pôs em liberdade. Todos sempre ficam felizes em receber uma promessa de Deus e dizer que cremos nela. Porém, você não pode dizer que realmente crê em algo se a menor pressão cede e joga fora. Muitos de nós somos vítimas disso até hoje. É fácil dizer que você confia no que Deus está fazendo em sua vida quando você ainda tem coisas para as quais pode recorrer. Ainda é fácil dizer que você confia em Deus quando há outras alternativas caso Deus não apareça. Mas você pode facilmente dizer que confia em Deus quando não tem outra saída. Querido cristão, Deus deseja que você continue crendo, seja na abundância ou na falta, nos lucros ou nas perdas, pois Ele tem um plano melhor para você. O que a Bíblia nos mostra a respeito disso? Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, nos diz: Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É necessário uma pessoa que realmente conheça a integridade de Deus para crer que não importa o que esteja passando, Deus nunca se esquecerá dela. Ele mesmo disse isso em Isaías capítulo 49, versículos 14 ao 16. Mas Sião diz: O Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Aqui Deus está dizendo: eu sei que pode ser muito difícil crer, ou até mesmo ver o que há de bom em uma casa em chamas, um carro roubado ou uma rescisão de contrato de trabalho.
Eu sei que é muito difícil imaginar algo melhor vindo. Após perder uma pessoa especial em sua vida para a morte ou algo assim. Mas preciso que você creia que há algo melhor à sua frente. Seus melhores dias não ficaram para trás, meu amigo. Enquanto você estiver andando com Deus, eles estarão à sua frente. E cada passo com Ele na fé estará preparando você para os dias que virão. A palavra de Deus diz que as veredas do justo são uma luz brilhante, que reluz mais e mais até ser um dia perfeito. Existe um dia chamado Dia Perfeito. É o dia em que tudo o que Deus lhe disse acontece. É o dia em que você se lembra de que as coisas pelas quais você orou foram respondidas. Deus tem um plano melhor para você, meu amigo. Não entre em pânico. Não olhe para trás. Não desista. Confie nele o suficiente para crer que algo melhor e maior está saindo dessa situação. Então, a próxima coisa a lembrar é que você deve permitir que Deus use essa fase de espera para prepará-lo para o milagre. Há algum tempo, conversei com uma amiga querida e enquanto conversávamos, ela começou a refletir sobre as crises de relacionamento que teve antes de finalmente acertar. Ela confessou que sentia que Deus estava confiando a ela muito mais do que ela poderia suportar e que não era justo porque ela não havia pedido. Ela confessou que em algum momento sentiu que não era necessário. Por que me deixar passar por todas essas coisas quando você poderia ter trazido a pessoa certa o tempo todo? A isso, respondi que acredito que todos nós vivemos as coisas de acordo com as decisões que tomamos muitas vezes. Sim, Deus tem um plano para todos nós que nossa vida deve seguir. No entanto, nossas decisões definem quanto tempo, quando e onde esses planos eventualmente nos encontrarão. Algumas pessoas conseguem obtê-lo mais rapidamente do que outras. No entanto, para aqueles cujos corações estão bem com Ele, Deus sabe como usar essas coisas pelas quais você passa para produzir frutos bons em sua vida. Por exemplo, eu disse a ela que se tudo em seu último relacionamento tivesse terminado bem, ela não saberia como era enfrentar um relacionamento tóxico e não conseguiria reconhecer se encontrasse novamente. Ela não entenderia o que significa chantagem emocional. Ela poderia ler sobre isso em livros ou até mesmo assistir a um filme. Mas nem sempre somos fortemente definidos pelo que nos dizem, tanto quanto pelo que experimentamos. Você pode esquecer o que leu ou assistiu, mas quase nunca esquecerá o que experimentou. Ela provavelmente entraria em outra situação semelhante repetidamente. Agora, ela tem experiências para compartilhar com outras pessoas, e isso pode até poupá-las de passarem pelos mesmos problemas. Agora, ela está em um relacionamento mais maduro, com algo a oferecer que não tinha no relacionamento anterior. Agora ela sabe o que significa definir um relacionamento. Agora ela sabe apreciar o seu parceiro nas pequenas coisas que antes ela enxergava como inúteis. E recentemente, ela corajosamente me confessou como estava grata por ter passado por tudo isso, por ter esperado que Deus a curasse e finalmente ela pudesse encontrar a pessoa certa. Se você puder confiar em Deus o suficiente para se submeter à obra dele, enquanto espera pacientemente que seus bons planos aconteçam em sua vida, você perceberá que no final, tudo que Deus está preparando para você valerá a pena esperar. Vale a pena esperar pelo parceiro certo. Não se apresse porque você sente que todo mundo está entrando nessa. Confie que Deus tem alguém melhor e mais adequado para você. Portanto, comece a aprender enquanto espera. Aprenda a apreciar essa fase. Aprenda a amar além de si mesmo. Aprenda a perdoar a si mesmo e aos outros. Aprenda a controlar seu humor sem machucar aqueles a quem você gosta. Cada ação que você está realizando está provando o quão preparado você está e quanto crescimento você está disposto a abraçar para experimentar o que Deus está lhe dando. Isso é um ato de fé. Seja uma casa incendiada, uma rescisão de contrato de trabalho, um milagre há muito esperado, seja qual for a sua necessidade, confie nos planos de Deus para você. Você não pode ser mais sábio do que o seu Criador. Você sabe disso. Ele tem algo melhor reservado para você. Vale a pena esperar por tudo o que Ele está preparando para a sua vida. Como um chefe profissional que toma o seu tempo na cozinha, em breve Deus surgirá, trazendo consigo
a doce delicadeza de sua tão esperada bênção, que fará de você uma maravilha na terra. Há uma pergunta que todo homem deve responder algum dia no curso de sua jornada para o destino. Existem certos avanços que você não terá em sua vida até chegar ao ponto em que terá que escolher com certeza nas mãos de quem sua vida estará. Como filho de Deus, no dia em que você acordar para a realidade da soberania de Deus, você finalmente colocará sua vida nas mãos dele, as mãos de Deus. A decisão de entregar sua vida a Cristo faz dele o único responsável por sua vida. Isso significa que ele começa a controlar tudo dela. Ele controla seu tempo, seus recursos e sua existência. É mais como um contrato de operação e gerenciamento no mundo corporativo de hoje. Você o delega e o entrega a Deus para operar, gerenciar e possuir você. Então, filho de Deus, sua vida estará nas mãos de Deus. O lugar mais seguro para se estar é nas mãos de Deus. Deixe tudo nas mãos dele e, eventualmente, você verá a mão de Deus em tudo. Tenho visto essa verdade acontecer ao longo dos anos em meu casamento. Como pais de adolescentes, 4 ao mesmo tempo, transições de carreira, problemas de saúde, problemas de relacionamento e dificuldades financeiras. Nunca me arrependi de ter dado nada ao Senhor, mas me arrependi de ter tomado de volta. Estou aprendendo a confiar nas mãos daquele cuja obra declara sua glória. No livro de Isaías, capítulo 41, versículos 9 e 10, a Bíblia diz: Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos meus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías nos descreve como os servos do Senhor escolhidos e aceitos por ele de forma poética e bela. Não há necessidade de temer ou desanimar, porque a presença de Deus é anunciada e é pessoal. Ele fortalece e ajuda seus filhos através do Espírito Santo e sustenta aqueles que ele ama com sua mão direita totalmente confiável. A fé se desenvolve entregando tudo nas mãos de Deus e reconhecendo sua mão em todas as coisas. A fé é a garantia quando você deixa sua vida nas mãos de Deus. Sua vida estar nas mãos de Deus significa que tudo nela está nas mãos dele. O que você mantém, ainda que parcialmente, que precisa colocar nas mãos do seu Pai Celestial? Um filho? Uma dor ou uma oportunidade que está passando? Coloque seu medo nas mãos daquele cuja mão acalmou o mar, e ele acalmará seu coração. Deixe sua dor nas mãos daquele cuja mão deu visão ao cego, e ele curará o seu coração ferido. Coloque seus desejos financeiros nas mãos daquele que é dono de tudo, e ele lhe dará paz e segurança. Coloque sua visão pessoal nas mãos daquele cuja perspectiva é perfeita, e ele lhe dará clareza. A garantia de sua vida está nas mãos de um Deus capaz. Você não precisa temer. As mãos de Deus são as únicas mãos que nunca largaram a vida para estilhaçar aquilo que foi colocado sob os seus cuidados. É um longo histórico do quão bem feito algo foi ao longo de gerações. Isaías capítulo 66, versículo 2. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Mais uma vez, a alegria de deixar tudo nas mãos do Senhor é ver a mão dele em tudo. Uma resposta como um não hoje torna-se a melhor resposta de Deus com um sim amanhã. Assim como um atleta eficaz de corrida de revezamento passa o bastão na mão de seu companheiro de equipe, faça uma troca limpa com Cristo. Entregue tudo a Jesus, cuja mão está em sua vida, e corra fielmente a corrida da vida com aquele que deu a vida por você. Sua vida está nas mãos de um Deus que fez tudo com as próprias mãos.
Você está nas mãos firmes pelas quais a criação foi realizada. As mãos que seguram os céus e a terra são capazes de segurar a sua vida. Seu amanhã está garantido nas mãos de Deus porque Ele conhece o amanhã. Normalmente a vida é cheia de desafios, mas esses desafios não são para exasperar o cristão. Sua confiança é que o amanhã está nas mãos de Deus. Não importa o que aconteça, portanto, o amanhã estará seguro. Em Mateus capítulo 6, versículo 25, a Bíblia diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus ensina seus seguidores a não se preocuparem com coisa alguma. Ele está ciente de que há coisas que serão de grande ajuda para viver, como comida, roupas e bebidas. Porém, ele nos diz para não ficarmos ansiosos. Por quê? Porque ele garantiu